estamos? João capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, João 13, de 1 a 17, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. E acaba João, será que está certo aqui? João capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Acabada a ceia, né, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotas, filho de Simão, que traísse Jesus, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, Jesus saiu de Deus e ia para voltar para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas os pés, os meus pés? Respondeu Jesus: sim, o que eu faço você não sabe agora, mas tu saberás depois. Disse, pois, Pedro: nunca você vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Disse então Simão Pedro: Senhor, não lava só o meu pé, não, lava a minha cabeça, me lava inteiro. Disse Jesus: aquele que está lavado não precisa ser lavado de novo, senão somente os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, não todos, porque bem sabia que havia um que ia trair. Nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois lavou os pés, tomando suas vestes, sentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e sou Senhor. Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu sei que deu exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Bem-aventurados serão, se fizer. Amém? Sente, meus queridos. Glória a Deus. Queridos, há um contexto interessante. Eu pesquisando sobre esta palavra, tem um contexto aqui. Obrigado, meus irmãos. Tem um contexto aqui em João capítulo 13. Cadê o Davi? João capítulo 13 não começa apenas com uma ceia, mas ele inicia um caminho para a luz. Jesus está nas últimas horas antes do Calvário. Aqui está Jesus, que estava realizando milagres públicos, ensinando multidões e confrontando líderes religiosos. Porém, aquele momento se aproximava da cruz. E nós estamos aqui nessa ceia para relembrar a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, era a última noite antes da crucificação. Vocês estão comigo? Os músicos vão rapidinho em volta, por favor, irmãos. Na cultura judaica, a Páscoa celebrava a libertação do povo do Egito. Essa é a Páscoa. Eles comemoravam a saída do povo do Egito, que passou pelo Mar Vermelho. Tudo bem para vocês? Eu estou fazendo aqui um preâmbulo, um contexto histórico para vocês entenderem que eu vou pregar aqui nessa noite. Então, na realidade, irmãos, era uma noite de Páscoa. Mas veja que estava se aproximando então essa crucificação de Jesus. Jesus sabia. E ali os judeus iam começar a comemorar a libertação do povo do Egito, não é? A celebrar isso. Mas naquela mesa, o cordeiro pascual, porque eles tinham que matar o cordeiro na celebração da Páscoa, fazia parte desse ritual. O cordeiro pascual não estava naquela mesa. O cordeiro pascual era o próprio Jesus.
morrer para dar vida, para alimentar, era o próprio Jesus. O clima estava pesado, gente. Aquela reunião não estava uma reunião normal, não. Não estava como outras ceias, não. Estava pesado. Aquela refeição, aquele momento estava difícil. Havia uma tensão, havia traição, havia orgulho escondido no coração daqueles discípulos, que se você olhar um pouquinho antes, Lucas relata que naquela mesma mesa havia uma discussão, quem seria o maior? Dentre eles, está lá em Lucas capítulo 22, verso 24, não é? Houve ali uma contenda entre eles, para saber qual deles era o maior. Olha que contraste impressionante. Enquanto os discípulos estavam brigando por posição, Jesus pegava uma toalha. Pastores, líderes, prestem atenção nisso. Enquanto os homens queriam um trono, Jesus assumia a postura do serviço. E vocês vão entender que esse serviço não era tão simples assim, não. Quando você lê a palavra, mas você não vai buscar o contexto histórico, você não entende. Porque o reino de Deus é o único reino onde o rei lava os pés. Diga assim comigo: porque o reino de Deus é o único reino onde o rei lava os pés. Um homem natural quer subir no palco, e Jesus desce ao chão, se ajoelha, desce ao chão para lavar os pés. Naquele tempo, presta atenção nisso agora, que aqui vai a chave do que eu quero dizer nessa manhã. Naquele tempo, lavar os pés era a função reservada ao menor servo da casa, o escravo, ao menor empregado. Ele que tinha essa função, ele que tinha essa posição. E olha, na entrada das casas, né, poeirentas, aquelas estradas poeirentas, né, sandálias abertas, a poeira entrando em atrito com os pés. Então os pés chegavam sujos e às vezes até feridos, não é? Quando alguém recebia convidados importantes na sua casa, um servo ia lá, pegava a bacia e lavava os pés dessa pessoa. Vocês estão me entendendo? Era um serviço mais humilde da casa. Nenhum discípulo, evidentemente, queria fazê-lo. E aqui mora um perigo espiritual. Talvez todos se achavam muito importante para fazer isso. Quando o ego cresce, escuta, líderes e homens que querem ser usados por Deus. Quando o ego cresce, o serviço desaparece. Todos querem posição, ninguém queria toalha. Então Jesus faz algo que explode a lógica humana, porque Jesus estava depositando tudo daqueles 3 anos que ele passou com aqueles homens, depositando tudo aquilo que ele pregou, e o evangelho que há de vir naqueles homens. Augusto Cury vai na Ana Maria Braga, no programa da Rede Globo, e fala que estudando a vida de Jesus, ele se converte ao cristianismo. Como pode um homem pegar 12 pessoas com caráter deformado, com temperamentos difíceis, e muda a história da humanidade, sabendo inclusive que um deles ia trair? Ele fala para Maria Braga: ali eu me converti ao cristianismo, porque ele quis traçar o perfil psicológico. Ele que é psicólogo e psiquiatra, ele foi traçar um perfil psicológico dos discípulos. Ele se assustou. Jesus não se assusta com você, irmão. Jesus não se assusta com você. Grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida. Pastor, eu estou um caco. Começou. Quem entrou aqui pensou que está derrotado. Deus já começou a trabalhar na sua vida. Já começou. Porque quando a gente percebe que a gente não é nada, e que todos os nossos orgulhos caem por terra, Deus começa a nascer em nós. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu era o cara, andava numa viatura 0 quilômetro, né? Não posso nem falar muito o que eu já fiz, de coisas erradas, inclusive na profissão. Eu era muito arrogante. Eu era o cara. Mas um dia Jesus olhou para mim e cantou aquela musiquinha do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E aí eu fui para a lona. Você não é o cara. Sem mim
nada podeis fazer, disse Jesus. E ali começa a morrer, como Cosmo morreu hoje. Começa a morrer o arrogante, o ego, e o caráter de Cristo começa a nascer como uma semente pequena, e Deus começa a mudar. Então, se você está lá, nona, se você está na pior, você está no primeiro ano da escola da transformação de Deus na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Ninguém queria a toalha, ninguém queria essa posição. Então Jesus faz algo que a lógica humana inverte. O rei se levanta da mesa, o mestre pega a toalha e a bacia, e o Senhor assume a posição do serviço. João capítulo 13, verso 1, fala que, sabendo Jesus que era chegada a hora, que ele amava aqueles discípulos, e a Bíblia fala aqui que ele amou até o fim. Ele amou esses discípulos até a última hora. Judas iria traí-lo, Jesus sabia. Pedro iria negá-lo, Jesus também sabia. Como você amar alguém sabendo que você vai ser traído, que você vai ser negado, você continua amando? Jesus sabia que os discípulos iam fugir. Jesus sabia também que a mensagem da cruz estava próxima. Mesmo assim, ele amou até o fim. Deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Jesus não depende de resposta humana. Nós amamos quando somos valorizados. Jesus amou sabendo que seria abandonado. Nós amamos quem merece. Jesus amou quem falharia. O verdadeiro amor se transforma em serviço. Observe algo poderoso. Jesus sabia exatamente o que estava chegando. Ele sabia da traição, sabia da cruz, sabia do sofrimento. Mesmo assim, ele decide amar. Não um amor sentimental, ou um amor de discurso, um amor de postagem, um amor que... não. Mas um amor que pega a toalha, um amor que se ajoelha, um amor que serve. O amor de Jesus tirou ele da mesa e fez-o levantar para servir. Será que você pode fazer isso? Será que você pode? Hoje já vamos almoçar ali, vamos precisar arrumar esse lugar. Os irmãos vão começar a pegar as cadeiras. Será que esse amor, coisa simples, será que você pode ajudar a arrumar as cadeiras? Será que você pode ajudar os diáconos a correr ali? Coisa simples. Há pessoas que querem ser reconhecidas. Jesus só queria cumprir um propósito. Há pessoas que buscam o trono. Jesus só buscava uma transformação. O problema de muita gente é que deseja ter autoridade sem passar pela humildade. Nós tivemos aqui um seminário de liderança a 360 graus. E o pastor Edmar nos ministrou aqui dizendo que a liderança é apontada. Primeiro as pessoas reconhecem essa liderança, para depois o líder maior apontar, dizer: olha, as pessoas reconhecem a sua liderança, eu quero te chamar para você trabalhar. Então ele disse: olha, se você foi convidado para trabalhar na casa de Deus, se sinta prestigiado, porque alguém reconheceu a sua liderança. Entende isso? Então o problema é que muita gente quer passar, deseja ter autoridade sem passar pela humildade. Quer púlpito, mas não quer a bacia. Quer palco, mas não quer toalha. Quer ser servido, mas não quer servir. João 13, verso 4 e 5 fala que Jesus se levantou da mesa, tomou a toalha, deitou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso é muito forte, irmãos. O Criador lavando os pés da criatura. E você está se achando, né? E eu estou me achando. Aquele que sustenta as galáxias, segurando os pés sujos daqueles discípulos.
aquele que diante dele os anjos encobrem o rosto, aquele que diante dele os anjos encobrem o rosto, tamanha a sua glória, ajoelhado diante de homens imperfeitos. Jesus dá um choque teológico. Com essa ação. Por isso que ele foi crucificado, porque os judeus esperavam o Messias político, mas Jesus revela o Messias servo. Isaías 53 descreve os últimos momentos desse Messias servo. Como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era mais desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus se revela o Messias servo. Deixa eu falar uma coisa: quem sabe quem é, não precisa provar superioridade. Jesus não serviu porque tinha baixa autoestima. Jesus serviu porque ele tinha identidade. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, que mostra muito essa trajetória de Jesus, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Quando fala de sentimento, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala de sentimento de humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que estando ele na forma de Deus, aonde os anjos escondem o rosto, para não contemplar, porque é muito forte a glória. Estando ele a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio para este mundo, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma, versículo 6, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio a este mundo, sem nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E no verso 8, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. De Deus ao pior assassino desgraçado, porque essa era a morte de cruz. A morte de cruz era para o pior homem. Eu louvo a Deus, porque o primeiro homem que entrou no paraíso não foi um santinho, não foi um bonzinho. Em cima da cruz de Jesus tinha uma inscrição: Rei dos Judeus. Era para zombar mesmo, porque a acusação política que leva Jesus à cruz é exatamente essa: Israel não podia ter um rei, porque estava sob o governo de Roma, o rei de Roma que mandava. E para zoar Jesus colocaram lá: Rei dos reis, ou seja, estamos Rei dos Judeus, ou seja, estamos matando o rei que vocês falaram que é de vocês. Rei sem trono. E um ladrão fala para ele assim: viu? O da esquerda é complicado. Olha para ele e falou: se tu és o filho de Deus, desce da cruz, salva a ti, a nós mesmos, porque você tem poder de ser o cara, ser filho de Deus. Da direita falou: viu, a gente merece estar aqui, mas que mal esse homem fez? Aquele ladrão reconhece o que ninguém estava percebendo. Ele coroa Jesus na pior desgraça. Ele coroa Jesus numa cena terrível do pior malfeitor. Ele reconhece quem é Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor vai para lá, mas lembra de mim. É fácil falar isso hoje, mas naquele contexto não é isso. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro homem que entra no paraíso foi um bandido, foi um ladrão. Porque graça não se mede por qualidade, graça é favor não merecido. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, meu irmão. Toda honra, toda glória seja para Ele. A Ele toda honra e toda glória. Graça é favor não merecido. A humildade não diminui ninguém,
ela realmente revela quem é grande, irmãos. Jesus não perdeu a grandeza servindo, Ele revelou uma grandeza. Em segundo lugar, o reino de Deus começa quando o ego termina. João 13, verso 3 ao verso 4. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, tudo, Ele se levantou. Isso significa algo muito profundo. Jesus sabia quem era, e justamente porque Ele sabia quem era, Ele não precisava aprovar nada para ninguém. Quem conhece o próprio chamado não vive disputando espaço. Não. Insegurança faz barulho. Identidade produz serviço. Vou repetir. Segurança faz barulho. Identidade produz serviço. Tem gente que entra na igreja querendo serviço. Jesus entrou no mundo para servir. Tem gente que fica ofendida porque não recebeu oportunidade. Jesus lavou os pés sem exigir reconhecimento. Tem crente que não pega numa vassoura porque acha que já passou dessa fase. Mas o reino de Deus, ninguém se aposenta da humildade. Não existe aposentados da humildade no reino de Deus. Se você quer realmente servir, já estou falando, seja humilde. E humilde não tem nada a ver com veste, não tem nada a ver com condições financeiras. Tem gente pobre, miserável, passando fome. Se você está comendo comida quentinha ali, a comida não está suja, e tem ali, você quer dividir o seu prato com aquele andarilho. Alguns não vão pegar porque vão achar que é resto. Mas ele não está com fome? Peraí, então não está com fome. Não é humilde. Tem gente com muito dinheiro que é humilde, e tem pobre que não é humilde. Não tem nada a ver com o jeito que vocês vestem. Pastor, eu vou andar rasgado. Não, você é doido. Aí é outra conversa. Não tem nada a ver com roupa. Aliás, para estar aqui, venha bem vestido. Mulheres, cubra seu corpo. Homens, cubra seu corpo. Venha bem vestido, porque você está no lugar de excelência, onde os anjos escondem o rosto. Tamanha glória de Deus. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Então venha bem vestido, não venha de qualquer jeito. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É uma pena que eu não tenho mais tempo de pregar sobre isso. São 20 páginas. Eu estou na 6ª página. Mas quem sabe no PG você consegue replicar isso. Procura um PG para frequentar, porque a gente replica isso no PG. O reino de Deus é o inverso do sistema humano. No mundo diz suba, Jesus diz sirva. No mundo diz apareça, Jesus disse seja aprovado pelo Pai. No reino, quem não aprende a servir nunca estará preparado para liderar. Davi serviu, José serviu, Paulo serviu, Jesus serviu. Mas agora aparece gente querendo autoridade sem processo, púlpito sem cruz, microfone sem renúncia, influência sem intimidade com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O palco revela o que o secreto produziu. Você acha que estar aqui foi fácil? 2 da manhã para dormir e acordar cedo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. O palco revela o segredo, o secreto que ninguém vê, irmão. Revela os secretos de Deus, que a glória dele vai te alcançar. E quando a glória dele te alcançar, as pessoas vão reconhecer a unção que Deus vai colocar na sua vida, no seu trabalho, aonde você estiver. Terceiro lugar, existem batalhas espirituais que começam na nossa resistência à transformação. Pedro representa muito de nós. Pedro representa o homem confuso, impulsivo. Pedro representa o crente emocional. Ama Jesus, mas ainda luta contra o próprio controle. Jesus disse para Pedro, João 13:8: nunca
nunca me lavarás os pés. Pedro falou. Jesus respondeu e disse: ô Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Pedro estava desconfortável. Sabe por quê? Pedro estava desconfortável. Porque a graça de Deus incomoda o orgulho. Você não entende porque Deus está usando um ex-drogado desgraçado mais que você. Isso é orgulho. A graça incomoda. Você não vai entender a graça de Deus. Você nunca vai entender a graça. Eu não entendo como é que um maníaco do parque que fazia sexo com as mulheres depois de morta, vai no SBT, no programa do Cabrini, e fala que conheceu Jesus e que Jesus mudou a vida dele. Eu, enquanto policial e ser humano, eu não aceito. Eu não aceito. Você não vai entender a graça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Sabe por que você não entende? Porque a graça incomoda o orgulho. Pedro pensava, Jesus não deveria estar fazendo isso, mas Jesus estava ensinando algo muito maior. Ninguém entra no reino carregando a autossuficiência. Não, todos precisamos ser lavados. Todos precisamos da intervenção desse favor não merecido, da graça de Deus. Quem rejeita ser tratado por Jesus, também rejeita crescer em Jesus. Tem gente que quer ser bênção sem rendição, milagre sem quebrantamento, céu sem transformação. Mas Deus não unge máscara. Deus trabalha em corações rendidos. Corações rendidos. Tem gente que faz isso até hoje, que eu vou dizer para vocês, abre aspas. Ora, eu estou, pastor, pedindo direção a Deus, mas quando Deus responde, ele começa a argumentar. Mas como assim, Deus? Ô Senhor, fala comigo. Deus fala, mas isso não. Aí não, né? Aí não. Muita gente quer um Jesus salvador, mas não quer um Jesus que confronte. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não entra no reino carregando esse seu orgulho. Deus preparando um homem que sabia que ia fugir, que ia negá-lo, mas ele sabia que através daquela preparação, esse homem, lá em Atos capítulo 2, se não falha a memória, ele se levanta quando aquelas pessoas estavam questionando sobre aquele movimento. Ele fala: varões galileus, nós não estamos embriagados, mas aqui é o Espírito Santo. E ele começa a pregar, e ele começa a pregar, e 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. O que hoje você não vê, Deus já está enxergando. O que hoje você espera, Deus já sabe que existe, já aconteceu, já está por vir. Deus sabe de todas as coisas. Pedro, você não entra no reino carregando orgulho. Mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Isaías 64, verso 6 diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundície. Isaías 64, verso 6. Sem graça não existe salvação. Aquilo que a gente acha que é justo é um trapo de imundície. Sem rendição não existe transformação. Sem quebrantamento não existe crescimento espiritual. Deus não unge personagens, Deus transforma em pessoas reais. E aí no verso 9 de João 13, Pedro responde: Senhor, não lave não só meus pés não, lava as mãos, a cabeça, pode lavar. Pedro vai do excesso de resistência ao excesso de entusiasmo. Isso também parece um pouco com a gente. Ou resistimos completamente, ou exageramos completamente. Mas Jesus quer nessa manhã te dar o equilíbrio, meu irmão. Você precisa entender isso. Eita, não vai dar tempo. Estou terminando. Quem não deixa
Jesus lavar os pés. Caminha sujo. João 13:10.